Sete Grandes Religiões, de Annie Besant, editora teosófica, tradução Edivaldo Batista de Souza. Budismo, significado do símbolo, roda do Dharma ou roda do Samsara, designado ciclo da transmigração do Atma em mundos materiais, o caminho atemporal, realizado pelo Atma em avidya ou ignorância. É um círculo com 8 braços surgidos no centro apontando direções diferentes. Cada um dos braços representa cada uma das 8 práticas que constituem o nobre caminho óctuplo. Compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, atenção correta, sabedoria correta e visão correta. É a perpétua repetição do nascimento e da morte, desde o passado até o presente e o futuro, através dos 6 reinos ilusórios, inferno, dos fantasmas famintos, dos animais, Asura ou demônios belicosos, ser humano, dos deuses e da bem-aventurança. A menos que adquira a perfeita sabedoria ou seja iluminado, não se poderá escapar dessa roda da transmigração ou roda do samsara. Aqueles que estão livres dessa roda de transmigração são considerados lamas, iluminados ou budas. A religião conhecida como budismo é aquela que possui o maior número de seguidores no mundo. Apesar das dificuldades de se obter estatísticas exatas, podemos admitir que cerca de 1/3 da raça humana segue os ensinamentos do Buda. No Ocidente, muita atenção tem sido atraída para esses ensinamentos pelo trabalho devotado de diversos orientalistas que se fascinaram pelo encanto do próprio Buda, tanto quanto por sua pureza, pela elevação dos seus preceitos. Por muitas razões, o budismo exerce maior atração sobre a mente ocidental do que o hinduísmo ou o zoroastrismo, especialmente sobre a forma na qual é ensinada na Igreja do Sul. A Igreja do Norte, o budismo do Tibete e da China estão tão intimamente aliados ao hinduísmo no seu ensinamento com relação aos deuses, a continuidade do ego, a vida após a morte, ritos e cerimônias e o uso de mantras sânscritos que exerce menos atração sobre o ocidental, pois a mente ocidental é essencialmente prática em vez de metafísica e está inclinada a sentir repulsa pelo excesso de retórica a respeito do mundo invisível e pelo ensinamento que se refere ao lado mais místico da religião. Na Igreja do Sul, esse lado místico aparentemente desapareceu em grande extensão, pelo menos até onde diz respeito às traduções possuídas pelos europeus. Livros que tratam do lado mais místico não estão ainda traduzidos e, portanto, não aparecem perante o público do Ocidente. O que eles reconhecem como budismo é um maravilhoso sistema de ética expresso na mais poética e bela linguagem. Nesse sistema, eles encontram ensinamentos morais unidos à rara liberdade de pensamento, ao constante apelo à razão, à permanente tentativa de justificar e tornar compreensível os fundamentos sobre os quais a moral está erigida. Isso toca de modo muito forte as mentes de muitos ocidentais que se desviaram das apresentações mais grosseiras das religiões que estão em curso na Europa e que buscam no budismo o refúgio do ceticismo ao qual, de outra maneira, sentir-se-iam condenados. Agora, com relação aos ensinamentos do budismo, encontramos base nas próprias escrituras budistas, pois essa é a maneira mais justa de lidar com uma fé. Então, como sempre, olhando-as à luz do conhecimento oculto, tentaremos ver o quanto elas são consistentes para com os mais nobres ensinamentos de outras crenças, para com as verdades religiosas essenciais e como as suas doutrinas são agora consideradas com muita suspeição. E dificilmente se encontra alguém que queira aceitar seus ensinamentos ou que deseje ser chamado por seu nome. Isso se dá principalmente devido às concepções errôneas e aos embustes, em pequena extensão, a que alguns dos discípulos posteriores expuseram os ensinamentos do Buda
entre as pessoas às quais ele pertencia por raça na terra que foi o seu local de nascimento. Sem sombra de dúvida, o budismo é irmão do hinduísmo, e se lidas corretamente, as escrituras budistas são o eco das escrituras hindus, e os ensinamentos, embora muitas vezes apresentados de uma forma menos metafísica e mais diretamente prática, são ensinamentos que estão impregnados do espírito hindu. A forma que assumiram estava especialmente adaptada pela presciência do Buda para que os ensinamentos da mais pura moralidade hindu fossem levados aos muitos países fora dos limites dentro dos quais o hinduísmo seria ensinado. A ideia era disseminá-lo entre povos menos agudamente metafísicos e menos intelectuais do que o povo hindu. Encontramos aqui as mesmas verdades fundamentais, embora a forma sob a qual apareçam seja mais simples e de muitas maneiras, quiçá mais prática e direta. A missão do Buda, embora começasse na Índia com a esperança talvez de que toda a obra pudesse seguir em harmonia e sem ruptura, tinha por finalidade levar a luz da verdade a outros povos, uma missão que foi realizada de maneira triunfante e que esperamos irá continuar a sê-lo ainda por muito tempo. Atualmente, os ensinamentos essenciais do Buda estão contidos nas três grandes divisões da sagrada literatura budista. Os três Pitakas, ou cestos, como são chamados. O primeiro deles é o Vinaya, que contém as regras estabelecidas para a ordem monástica por ele criada, a Sangha, a guardiã e repositório de sua religião. Além das regras de disciplina formuladas no Vinaya, há também um grande número de ensinamentos dados pelo Buda de caráter mais místico do que os que constam de alguns dos outros volumes. Esses ensinamentos tinham por finalidade treinar a ordem monástica, ensinar os discípulos e se manifestam mais plenamente quanto ao mundo invisível do que o fazem alguns outros. Eles anunciam mais plenamente o que é considerado pelo Ocidente materialista como o lado lendário do budismo, mas é realmente uma parte verdadeira e essencial do ensinamento budista, pois, como foi dito muito depois por Nagarjuna, todo Buda tem duas doutrinas, uma revelada e uma mística. A exotérica é para a grande quantidade de novos discípulos. A esotérica é para os bodhisattvas e para os alunos avançados, tais como Kasyapa. Não é comunicado sobre a forma de linguagem definida e não poderia, portanto, ser transmitida por Ananda como doutrina definida entre os sutras. Todavia, está virtualmente contida nos sutras. Por exemplo, o Phra-King, ou Sutra do Lótus da Boa Lei, que se diz conter o que há de mais elevado da doutrina revelada, deve ser visto como um tipo de documento original no ensinamento esotérico, embora seja em forma exotérica. Quando o Buda fez 71 anos de idade, ele expôs a doutrina esotérica em resposta às perguntas que lhe foram feitas por seu discípulo Kasyapa. Como diz J. Atkins, embora a doutrina não pudesse ser plenamente expressa em palavras, pois sempre a doutrina esotérica, sendo espiritual, está além da linguagem intelectual, não obstante, ela pode ser deduzida a partir dos sutras. O segundo desses três pitakas consiste de sutras, ou suttas, como são geralmente chamados, porque se supõe que o Buda falou em Prakriti, o dialeto comum derivado do sânscrito, que é agora chamado Pali. Os suttas foram aquela parte dos ensinamentos do Buda que foi dada ao povo, seus ensinamentos éticos, discussões, debates, questionamentos, explicações, surgindo a partir dos ensinamentos e a partir de circunstâncias que ele encontrou em sua vida diária. Aqui estão os registros da vida e dos ensinamentos do Buda, mostrando como foi sua vida na Índia e os ensinamentos à medida que fluíam de seus próprios lábios sagrados. O terceiro Pitaka é o Abhidhamma, do qual muito pouco se conhece atualmente no Ocidente. Dizem ser cheio de misticismo, de conter a filosofia budista distintamente de sua ética. Mas isso eu devo deixar de lado, como inalcançável para nós, pois há muita coisa nos outros dois pitakas com que nos ocuparmos.
Nota de rodapé de Annie Besant. O Dr. Rhys Davis diz: os livros, como os temos, foram postos na sua forma atual no século seguinte ou 2 séculos após a morte de Gautama. Buddhismo. Disse que o budismo foi organizado no concílio de Rajagriha, sob o reinado de Kasyapa e Ananda, que ocorreu imediatamente após a morte do Buda. No segundo concílio, o Vaishili, sob o reinado de Asha e Revata, ocorrido em 370 a.C., os dissidentes rejeitaram o Abhidhamma, mas as diferenças de opiniões que deveriam ser elucidadas pelo concílio foram meramente sobre certos pontos na disciplina da Sangha. O terceiro concílio sobre o reinado de Asoka, em Paliputa, em 242 a.C., novamente deixou os Pitakas intocados, de modo que podemos muito bem considerá-los como representantes acurados das doutrinas do grande instrutor. Descrever os ensinamentos do Buda como um mero sistema árido, separado da vida do próprio ser abençoado, irá privá-los da força inspiradora que os torna agradáveis àqueles que os ouviram e da grande influência que exerciam sobre as vidas dos homens. Eras intermináveis de vidas inumeráveis, ele deixou para trás antes de nascer na cidade de Kapilavastu, no palácio do rei. Nascido pela última vez nesse planeta, nascido para alcançar a iluminação. Passo a passo, ele escalou a longa escada da existência. Vida após vida de alto sacrifício e devoção o levaram da humanidade terrestre à humanidade divina, da humanidade divina à posição de um Bodhisattva, da posição de um Bodhisattva à de um Buda, para se tornar um da série de supremos instrutores de deuses e de homens. No Vale do Ganges, cerca de 100 milhas a noroeste da cidade sagrada de Varanasi, nasceu essa criança, e dizem que os devas lançaram flores sobre sua mãe e filho, que toda a natureza se regozijou pelo seu nascimento, sabendo o trabalho que ele deveria realizar no mundo. A data de seu nascimento é, segundo os singaleses, 623 a.C. e 685 a.C., segundo os tailandeses. Ele recebeu o nome de Siddhartha, aquele que realizou seus propósitos. O nome foi dado devido a uma profecia feita logo após o seu nascimento, de que a criança seria um poderoso instrutor e um iluminador das nações da Terra. Mas enquanto jovem, ele foi aparentemente ignorante do seu poderoso destino. Este é um problema que tem causado dificuldades a muitas mentes. Como é possível para alguns dos maiores seres nascidos no mundo que o conhecimento de sua própria grandeza lhes permaneça oculto durante algum tempo? A mesma coisa aconteceu com Rama, que nos seus primeiros dias não mostrava qualquer conhecimento de que era um avatar do Supremo. Assim foi com o Buda, levando uma vida nobre, bela e pura como menino, como jovem, até quando do seu casamento com sua prima, e durante 1 ano ou 2 após. Mas era uma vida que aparentemente não reconhecia sua própria grandeza, não compreendia ainda sua missão ou papel que tinha de desempenhar. Sabemos através da leitura como seu pai, esperando que ele se tornasse um rei na terra, em vez de um monarca que reinasse sobre milhões de mentes humanas no mundo espiritual, cercou-o por todos os lados de tudo que era belo e agradável, para que o conhecimento da dor do mundo pudesse ser afastado de seus olhos. Através da leitura, sabemos como, pela orientação de um deva, ele foi levado do palácio com seu jardim de prazeres e, seguindo em sua charrete, encontrou 4 homens, por meio dos quais veio a ele o primeiro conhecimento sobre mortalidade. Primeiramente, encontrou um homem idoso. Até essa época, ele só vira pessoas jovens. Ele perguntou a respeito desse homem meio cego e paralítico, com a face enrugada e as pernas cambaleantes. O cocheiro disse que era um velho e que a idade iria chegar com o tempo para todos que nascessem no mundo. Ele encontrou um homem sofrendo de uma terrível doença. Antes ele vira apenas beleza e saúde, e perguntou o que era aquilo. O cocheiro disse que muitos dos filhos dos homens sofrem dessa maneira. Ele viu um cadáver, ele que apenas vira os vivos, e o cocheiro disse:
É a morte que deve chegar para todos que vivem. E por fim ele encontrou um asceta, calmo e pacífico, e perguntou como era possível que no mundo onde havia velhice, doença e morte, esse homem pudesse caminhar através dele pacífico e sereno. Disse-lhe o cocheiro que esse homem levava uma vida além da vida dos homens, uma vida fixa no eterno, daí sua felicidade em meio à dor. De volta ao palácio, o príncipe refletiu sobre tudo o que tinha visto, e de seus lábios brotou o grito: cheia de obstáculos é a vida doméstica, o retiro da paixão. Livre como o ar é viver ao ar livre. Essa ideia se apossou dele, o contraste entre o retiro da paixão e o homem sem lar, até que finalmente, levantando-se à noite, ele se curvou sobre sua jovem esposa, bela adormecida, e sobre o bebê que dormia ao seu lado, e tocando ambos com cuidado para que não acordassem e para que o choro deles não abalasse seu propósito, deixou o palácio de seu pai. Pediu ao fiel cocheiro que lhe trouxesse seu cavalo e atravessou as sossegadas ruas da cidade adormecida, até que, chegando aos portões, desmontou e entregou o cavalo ao cocheiro, ordenando-lhe que o levasse de volta ao palácio. Ele então se despiu de suas vestimentas principescas, cortou o cabelo e seguiu só em busca da causa da dor humana e de como curá-la. Ele, que deveria ser o Buda, não poderia viver alegre e feliz no palácio do rei, enquanto os homens do lado de fora estivessem sofrendo e morrendo. Ele buscaria a causa do sofrimento e a cura para a tristeza humana. Vamos segui-lo na sua busca da sabedoria divina, primeiramente dirigindo seus reclusos a Arada Kalama e Udaka, homens cultos em filosofia e religião. Ele buscou saber deles a causa e a cura da dor. Sentou-se a seus pés para aprender todos os mistérios da filosofia e as sutilezas da metafísica, até que, desesperado, levantou-se, sabendo que não era pelo mero aprendizado intelectual que a salvação do homem seria encontrada. Seguiu adiante, ele encontrou 5 ascetas e lhes dedicou 6 anos de sua vida, praticando penitências maiores que as deles, reduzindo sua alimentação a um simples grão de arroz ao dia, até que finalmente caiu, emaciado, desfalecido e desamparado, desgastado pelo rigor de suas austeridades. Uma menina que passava, Nanda Bala, trouxe-lhe arroz e leite. Ele se alimentou e se levantou revigorado. Quando seus companheiros viram que ele se tinha alimentado, afastaram-se dele, dizendo: esse asceta vai voltar para o mundo. Ele está cansado da austeridade e é indigno da vocação sagrada. E o deixaram, e mais uma vez ele seguiu só, para encontrar na solidão o segredo da tristeza humana. Mas por fim veio a época em que a iluminação deveria ser encontrada. Chegando a Gaia, ele se sentou sob a árvore sagrada, Asvata, a figueira ou árvore bode, declarando que não iria se levantar jamais até que a luz raiasse sobre seu espírito e o segredo da dor fosse encontrado. E assim ele se manteve sentado pacientemente, e todas as hostes de Mara, os seres demoníacos, investiram contra ele com tentações de prazer e ameaças de dor. Os Asuras amontoaram-se ao seu redor, buscando abalar sua consciência e modificar sua determinação. Imóvel, ele continuava sentado, vestido da mais pura resolução, intocado, resoluto, mesmo quando a imagem de sua chorosa esposa apareceu perante ele, de braços abertos para que ele novamente voltasse ao mundo. Por fim, na hora silente, a iluminação chegou. Alvoreceu sobre ele a luz, que era sua missão descobrir ao nascer nesse mundo. O Budado foi alcançado, um salvador do mundo foi revelado. O Budado lhe mostrou a causa da dor e a sua cura, e a senda que leva além da dor. Então de seus lábios irrompeu a canção triunfante. Buscando o construtor desse tabernáculo, terei que atravessar um percurso de muitos nascimentos, enquanto não me encontrar, e dolorosa é a repetição dos nascimentos. Mas agora, construtor do tabernáculo, tu foste visto. Não mais construirás este tabernáculo.
Todas as tuas vigas estão quebradas. Tua viga mestra está partida. A mente, aproximando-se do eterno, atingiu a extinção de todos os desejos. Isso era o segredo do Buda, que pela extinção dos desejos, o homem eleva-se até a paz. Sob a árvore da sabedoria, ele tinha visto a dor do mundo, a sua causa no desejo, a sua extinção no fim do desejo, e o nobre caminho óctuplo que levava da dor à paz eterna. Vendo por si mesmo e pela raça, ele adentrou o nirvana, o incriado, o impassível, o oniabarcante. E quando o ser abençoado entrou no nirvana, ele se sentou sobre a árvore bode durante 7 dias, desfrutando a bem-aventurança da emancipação. Durante a noite do 7º dia, fixou sua mente sobre a cadeia de causação, cuja sucessão mostra a ordem dos estágios até que alcancemos o sofrimento que encontramos à nossa volta. O primeiro é a vidya, ignorância, ou limitação, a causa primária, porque sem essa limitação na consciência total, pela ação do Supremo, nenhum universo consegue elevar-se. A partir de avidya, surgem os samskaras, desses a consciência, depois o nome e a forma, a seguir os 6 poderes de percepção, a partir desses os contatos, do contato a sensação, da sensação o desejo, do desejo o apego, do apego a existência, isso é, a personalidade, da personalidade o nascimento, do nascimento a decadência com todas as dores da vida. Essas coisas formam a cadeia evolucionária que, compreendida e desdobrada de maneira apropriada, contém toda a filosofia do universo em evolução e seu caminho de retorno. Levantando-se de seu assento da árvore bode, o Buda sentou-se sobre uma figueira de bengala durante outros 7 dias, ao final dos quais, em resposta a uma pergunta, ele pronunciou palavras que explicam toda a sua atitude aos Brahmanes. O Brahmane que tenha removido de si toda a pecaminosidade, que está livre da soberba, livre de impureza, que atingiu o autodomínio, que é um mestre completo do conhecimento ou dos Vedas, que cumpriu os deveres de santidade, tal Brahmane deve com justiça intitular-se Brahmane, cujo comportamento é idêntico para com tudo no mundo. Durante mais 2 períodos de 7 dias cada, o Buda sentou-se sob 2 outras árvores, depois aceitou o alimento de 2 mercadores que se tornaram seus primeiros discípulos. Ao retornar ao seu assento sobre a figueira, uma cena estranha ocorreu. Na mente do ser abençoado, que estava só e que se retirara em solidão, surgiu o seguinte pensamento: penetrei essa doutrina que é profunda, difícil de perceber e compreender, que traz quietude ao coração, que é exaltada, que é inatingível pelo raciocínio, difícil, inteligível apenas para o sábio. Essas pessoas, por outro lado, são dadas ao desejo, concentradas no desejo, deliciando-se no desejo. Para essas pessoas, portanto, que são dadas ao desejo, concentradas no desejo, deliciando-se no desejo, a lei de causalidade e a corrente de causação serão um tema difícil de entender. Mais difícil para elas será entender também a extinção de todos os samskaras, livrarem-se de todos os subtratos da existência, a destruição do desejo, a ausência de paixão, quietude de coração, nirvana. Agora, se eu proclamo a doutrina e outros homens não são capazes de entender minha pregação, resultaria para mim apenas cansaço e aborrecimento. Então, as seguintes estrofes jamais ouvidas ocorreram ao ser abençoado. Com grande esforço eu consegui. Basta. Por que devo agora proclamá-la? A doutrina não será fácil de entender aos seres que estão perdidos na luxúria e no ódio. Dados à luxúria, cercados de densas trevas, eles não verão o que para suas mentes é repugnante, abstruso, profundo, difícil de perceber e sutil. A essa altura da crise, Brahma Shahampati, o terceiro logos de nossa cadeia, interveio, vendo que a mente do Tathagata, do sagrado, do absoluto Sambuddha,
inclina-se a permanecer em silêncio e a não pregar a doutrina. Ele diz ao Buda que alguns a compreenderão e lhe faz lembrar o sofrimento sobre a terra. Observe, ser que tudo vê, o povo perdido em sofrimento, subjugado por nascimento e decadência, tu que te libertaste do sofrimento. Levanta-te, ó herói, ó ser vitorioso, percorre o mundo, ó líder do grupo de peregrinos, que em si mesmo está livre de débito. Posso ser abençoado a pregar a doutrina, haverá pessoas que poderão entendê-la. E assim ele observou o mundo com os olhos de um Buda, pleno de compaixão, dizendo: escancarada está a porta do imortal para todos que têm ouvidos para ouvir, que enviem a fé para conhecê-la. Do doce e bom Dhamma não falei aos homens, Brahma, desesperado que está com a difícil tarefa. Ele então se levantou e seguiu para a cidade sagrada de Kasi, para o local sagrado de onde a vida espiritual da Índia sempre se ergueu. E lá em Isipatana, no Parque dos Gamos da cidade de Varanasi, ele pôs a girar a roda da lei. Aqui residiam 5 ascetas que lhe tinham voltado as costas. Ele lhes anunciou o seu próprio Sambudá. Ele lhes explicou que os dois extremos da autoindulgência e da constante automortificação eram ambos prejudiciais e que, os evitando, ele tinha trilhado o caminho do meio, que leva à acuidade de percepção, que leva à sabedoria, que conduz à calma, ao conhecimento, ao sambodhi, ao nirvana. Esse caminho do meio é o nobre caminho óctuplo, a quarta das 4 nobres verdades. Ele consiste em reta crença, reta aspiração, reta linguagem, reta conduta, retos meios de ganhar a vida, reto esforço, reta memória, reta meditação. Depois, ele lhes explicou as outras 3 verdades que vira sobre a árvore Bodhi. Esta, ó bicos, é a nobre verdade do sofrimento. Nascimento é sofrimento, decadência é sofrimento, doença é sofrimento, morte é sofrimento, presença de objetos que odiamos é sofrimento, separação dos objetos que amamos é sofrimento, não obter o que desejamos é sofrimento. Em suma, o quíntuplo agarrar-se à existência é sofrimento. Essas, ó bicos, é a nobre verdade da causa do sofrimento, a sede que leva ao renascimento, acompanhando de prazeres e luxúria, encontrando suas delícias aqui e ali. Esta sede é tripla, a saber, sede de prazer, sede de existência, sede de prosperidade. Esta, ó bicos, é a nobre verdade da cessação do sofrimento. O sofrimento cessa com a completa cessação dessa sede, a cessação que consiste da ausência de toda a paixão, com o abandono, a supressão e a libertação dessa, com a destruição do desejo. Existe registro de que quando a suprema roda do Império da Verdade foi assim posta a girar, todos os devas, começando com os da terra e passando ao 7º mundo, o mundo mais elevado, gritaram de alegria e gritaram de modo que ninguém jamais pudesse novamente girar a roda ao contrário. Contudo, mais adiante, ele lhes explicou a diferença entre o eu superior e o não eu, em palavras que deveriam para sempre tornar impossível a controvérsia de que ele ensinara que não havia continuidade da vida no homem. O corpo rupa, ó bicos, não é o eu superior. Sensação, ó bicos, não é o eu superior. Percepção não é o eu superior. Os samskaras não são o eu superior. Consciência não é o eu superior. Definindo cada uma mais plenamente, ele declara a respeito de cada uma que não é meu, não sou eu, não é meu eu superior. Assim, isso deveria ser lembrado pelo reto conhecimento de acordo com a verdade. E ele concluiu: considerando isso, ó bicos, o erudito nobre, ouvinte da palavra, torna-se fatigado do corpo, fatigado das sensações, fatigado da percepção, fatigado dos samskaras, fatigado da consciência. Tornando-se fatigado de tudo isso, ele se livra da paixão. Pela ausência da paixão, ele se liberta.
Quando ele é livre, torna-se perceptível de que é livre e compreende que o renascimento acabou, que a santidade foi completada, que o dever foi cumprido, que não há futuro retorno a esse mundo. Daí em diante, o Senhor Buda pregou sua doutrina, e homens e mulheres se iluminaram, obtendo à medida que ele ensinava o puro e imaculado olho da verdade, o conhecimento de que tudo que tem início deve ter fim. Eles renunciaram a todas as coisas mundanas e tornaram-se bhikkhus, mendicantes, vestindo o manto amarelo, carregando a tigela, buscando refúgio no Buda, na sua doutrina e na sua ordem. E a ordem cresceu e se multiplicou, e depois de algum tempo o Senhor enviou seus discípulos para ensinar e lhes deu autorização para admitir na Sangha, a ordem, aqueles que buscassem entrada com a tríplice declaração 3 vezes repetida. Busco meu refúgio no Buda, busco meu refúgio no Dhamma, busco meu refúgio na Sangha. Dr. Rhys Davis, que é muito fascinado pela vida ética do budismo e que tão completa e tão estranhamente ressente seu espírito interior e declara que no ensinamento budista não há continuidade do ego, que não existe desenvolvimento da natureza eterna espiritual do homem, nos dá, do comentário do Buda Ghosa sobre o primeiro dos diálogos, um retrato dos mais atrativos da rotina diária daquela vida sagrada. O sagrado ser costuma levantar-se cedo, isso é, por volta de 5 horas da manhã, e, por consideração a seu assistente pessoal, costuma tomar seu banho e se vestir sem pedir qualquer ajuda. Depois, até que fosse chegada a hora de pedir esmolas, ele se retirava para um local solitário e meditava. Quando era chegada a hora, vestia-se completamente com os 3 mantos, que todo membro da ordem usava em público, pegava sua tigela e, às vezes sozinho, às vezes acompanhado de seus seguidores, entrava na aldeia ou cidade vizinha para pedir esmolas, às vezes da maneira usual, às vezes realizando maravilhas. As pessoas saíam e lhe imploravam para que aceitasse sua comida, e ele se sentava e comia. Depois, o sagrado ser, após terminar a refeição, conversava com eles, prestando a devida consideração à sua capacidade de entendimento das coisas espirituais, de tal maneira que alguns leigos faziam os votos, alguns entravam na senda e outros alcançavam o mais elevado fruto desse contato. E depois de demonstrar misericórdia pela multidão, ele se levantava de seu assento e partia para o local onde estava alojado. E lá chegando, sentava-se na varanda aberta, esperando o momento quando o restante de seus seguidores tivessem também terminado suas refeições. Depois, de pé à porta de seu aposento, ele dizia umas poucas palavras de exortação e, a pedido de alguns discípulos, sugeria o tema para a meditação apropriado à capacidade espiritual de cada um. Tendo os discípulos se afastado para meditar, o Buda repousava durante algum tempo e, quando seu corpo estava descansando, ele se levantava do leito e, durante algum tempo, considerava as circunstâncias das pessoas próximas a quem deveria auxiliar. Ao entardecer, pessoas das aldeias vizinhas ou da cidade reuniam-se no local onde ele estava residindo, trazendo com elas oferendas de flores. E para essas pessoas sentadas no saguão, ele discursava sobre a verdade de maneira apropriada à ocasião e às suas crenças. Assim passava o primeiro turno da noite, quando o sagrado ser satisfazia o desejo de cada pessoa, e então elas partiam. E parte do restante da noite ele passava em meditação, caminhando para cima e para baixo fora do seu quarto. E parte ele descansava deitado, calmo e sereno internamente. E quando o dia começava a raiar, levantando-se de seu leito, ele se sentava e, chamando à mente as pessoas do mundo, considerava as aspirações que elas, em nascimentos prévios, tinham formado e pensava nos meios como lhes poderia ajudar a alcançá-las. Na estrutura dessa vida nobre, simples, foram engastadas as joias dos ensinamentos do Buda. Para apreciá-las, precisamos lembrar esse ambiente, lembrar que o Buda era hindu, falando aos hindus sobre temas muito familiares a eles, usando termos religiosos e metafísicos com significados comumente aceitos, sem criar oposição como se for um herege, como certamente teria ocorrido
caso seus ensinamentos fossem materialistas, como se tornaram posteriormente entre alguns não hindus, ignorantes da conotação dos termos empregados, um instrutor distinto dos outros do seu tempo, apenas pela pureza, compaixão e sabedoria incomparáveis que exalavam até do seu olhar de cada palavra sua. Dr. Rhys Davis, considerando o budismo como diametralmente oposto ao hinduísmo, considera como evidência de maravilhosa tolerância que tenha sido permitido ao Buda ensinar tão pacificamente. É até mesmo mais do que isso, aonde quer que ele fosse, eram precisamente os brahmanes que com frequência mais fervorosamente se interessavam por suas especulações, embora sua rejeição da teoria da alma e de tudo que essa teoria envolvia fosse realmente incompatível com a totalidade da teologia dos Vedas e, portanto, com a supremacia dos brahmanes. Muitos dos seus principais discípulos, dos mais distinguidos membros de sua ordem, eram brahmanes. É mais razoável supor, e a suposição é corroborada pelos registros daquilo que ele disse, que ele não encontrou oposição justamente porque não rejeitou a teoria da alma com tudo o que essa teoria envolve. E quando alguns dos seus seguidores cometeram esse terrível equívoco, o budismo extinguiu-se na Índia, pois jamais os hindus iriam aceitar qualquer assim chamada religião que ponha de lado a crença nos deuses e na imortalidade do homem. Como diz o Dr. Rhys Davis, jamais deveríamos esquecer que Gautama nasceu, cresceu, viveu e morreu como hindu. Seu ensinamento de longo alcance e original como era, e realmente subversivo à religião da época, era indiano em sua totalidade. Sem o trabalho intelectual de seus predecessores, sua própria obra, embora original, teria sido impossível. Sem dúvida, ele foi o maior de todos. E, em muitos aspectos, com toda probabilidade, o mundo continuará a reconhecê-lo como o mais intelectual dos instrutores religiosos da humanidade. Mas o budismo é essencialmente um sistema indiano. O próprio Buda foi, em todo o seu modo de vida, um indiano típico. E qualquer que fosse sua posição quando comparada à de outros instrutores do Ocidente, precisamos aqui apenas proclamar que ele foi o maior, o mais sábio e o melhor dos hindus. Que ele falou como hindu aos hindus, seus símiles e ensinamentos extraídos das escrituras antigas o mostram com frequência. Tomemos como ilustração a sentença trazida pelo Manu sobre os 3 controles das ações, da fala, da mente e do corpo. Aquele que detém a ira como a uma charrete desembestada, a isso eu chamo de verdadeiro condutor. Outras pessoas estão apenas segurando as rédeas. E a referência aos sentidos como cavalos bem domados, fazendo lembrar o ensinamento de Yama, no Katha Upanishad. A disputa entre o eu superior e o eu inferior, extraída do Bhagavad Gita, tudo o que somos é resultado daquilo que pensamos, está fundamentado sobre nossos pensamentos, é feito de nossos pensamentos. Do Chandogya Upanishad, é bom controlar a mente que é difícil de segurar, instável e que vai onde quer, uma reminiscência do Bhagavad Gita. Mas é desnecessário multiplicar os exemplos, basta dizer que o grande instrutor, mais uma vez, cuidadosamente, fez eco aos ensinamentos antigos, não como se precisasse deles, pois os conhecia todos, mas para que os ignorantes não tropeçassem e se desviassem da fé de seus pais. Voltemo-nos agora para a grande quantidade de ensinamentos com que temos de nos defrontar e aprendamos dos exemplos algo não apenas dos seus preceitos, mas também dos seus métodos. Eram ensinamentos de um guru notavelmente prático, dirigidos às consciências de seus ouvintes. Ele jamais, por um momento sequer, hesitou em falar na linguagem mais simples, nos termos mais claros, sobre as faltas a que os homens são atraídos, os erros que estão constantemente cometendo, pois o Buda foi de fato um instrutor cujas palavras iluminavam a mente. Eram palavras fortes e práticas, e na maioria das vezes, parece como se algum incidente passageiro tivesse dado oportunidade a uma parábola ou uma história contendo uma lição ética. Por exemplo, certo dia, seus bhikkhus estavam discutindo violentamente e havia ódio onde deveria haver paz.
Então o Buda chamou-os e lhes contou uma história. Era a história do rei Kashi, que guerreou contra o rei de Kosala e o afugentou do seu reino, do qual se apoderou. O rei deposto e sua esposa foram viver num pobre casebre, e lá lhes nasceu um filho, alguém que tinha sido seu barbeiro, buscando conquistar favores com o conquistador, traiu-o. E o rei enviou uma tropa que prendeu o fugitivo e sua esposa e os entregou ao carrasco. O filho, que foi mandado embora por segurança, retornou e viu seu pai e sua mãe seguindo para a morte e forçou passagem por entre a multidão. O pai sussurrou-lhe: meu filho, não se demore, não seja bruto. O ódio não cessa com ódio. Pelo não ódio é que o ódio cessa. O filho ponderou sobre as palavras do pai, mas não as entendeu. Logo ele conseguiu um emprego junto ao rei, que mandara matar seu pai e sua mãe, depois de reduzi-los à mendicância. Atraindo a atenção do rei, foi contratado como seu atendente pessoal. O rei amava o jovem e costumava dormir com a cabeça sobre o seu colo. Certo dia, enquanto o rei dormia, o jovem pensou: o rei está em meu poder. Ele matou meu pai e minha mãe. Ele me reduziu à miséria. Ele está impotente. Vou matá-lo. E puxou da espada. Mas as palavras do seu pai vieram à sua mente. Não seja abrupto. Ele sabia o que isso queria dizer. Não seja apressado na ação. Ele reembaiou a espada e se lembrou das outras palavras de que o ódio não cessa pelo ódio. O rei acordou e disse que sonhara que o príncipe que ele tinha despojado o tinha matado. E o jovem, puxando da espada, revelou-se e lhe disse que sua vida estava à sua mercê. O rei suplicou por sua vida e o príncipe lhe respondeu: não, ó rei, eu perdi o direito à minha vida com essa ameaça, e tu deves me devolver a minha vida e me dar o teu perdão. E assim lhe poupou a vida do rei, e o rei lhe perdoou a ofensa. Então o príncipe lhe falou das palavras do seu moribundo pai. Meu pai me ensinou que não devo ser vagaroso, não devo guardar ódio, não devo ser abrupto, não devo ser apressado na ação, que o ódio não cessa pelo ódio em tempo algum, mas que o ódio cessa pelo amor. Pois se eu tivesse te matado, teus amigos, por sua vez, ter-me-iam matado, e os meus amigos então teriam matado teus amigos, e assim o ódio não teria cessado. Mas agora cada um de nós poupou a vida do outro, e assim o ódio terminou pelo amor. Os discípulos reconciliaram-se e a paz foi restaurada na ordem. A uma mãe chorosa com o bebê morto apertado contra o peito, ele disse que seu filho seria restituído se ela conseguisse trazer algumas sementes de mostarda de uma casa onde ninguém jamais tivesse morrido. A gentil lição foi mais profunda do que uma centena de sermões. Um homem insultava-o veementemente enquanto ele pregava a grande doutrina. A um homem que insensatamente me comete uma injúria, eu lhe devolvo a proteção do meu amor dócil. Quanto mais maldade vier dele para mim, mais bondade seguirá de mim para ele. Enquanto o homem censurava, Buda permaneceu silencioso e não respondeu, apedando-se de sua louca tolice. Tendo o homem terminado seu insulto, o Buda dirigiu-se a ele dizendo: filho, quando um homem esquece as regras de gentileza ao dar um presente a outra pessoa, é costume dizer-se: guarde o seu presente. Filho, você agora me insultou, eu me recuso a receber seu insulto e lhe peço para guardá-lo, uma fonte de miséria para você mesmo. Pois tal como o som pertence ao tambor e a sombra à substância, assim, no final das contas, a miséria irá certamente alcançar o malfeitor. O Buda disse: o homem mau que censura o homem virtuoso é como alguém que olha para cima e cospe para o céu. O cuspe não suja o céu, mas retorna e mancha a própria pessoa. Assim, mais uma vez, ele é como alguém que joga lama contra o trem quando o vento sopra em sentido contrário. A lama nada mais faz do que retornar sobre aquele que atirou. O virtuoso não pode ser ofendido. A miséria que o outro iria infligir retorna sobre o próprio. Às vezes um raio de humor lampeja
E não é difícil enxergar a cena entre o discípulo ansioso e o mestre gentil, algo alegre. Como devemos nos conduzir, Senhor, com relação às mulheres? Não olhe para elas, Ananda. Mas se devemos vê-las, o que devemos fazer? Abster-se de falar, Ananda. Mas se elas falarem conosco, Senhor, o que devemos fazer? Manter-se bem desperto, Ananda. Observar o que se está fazendo, vigiar os pensamentos. Um longo sermão quanto à sabedoria de que como se resguardar para não ser desencaminhado não teria metade do efeito daquela única sentença. Manter-se bem desperto, Ananda. Entre as características marcantes de seus ensinamentos, encontramos o fato oculto de que o mal só pode terminar pelo seu oposto bem, que o homem vença a raiva pelo amor, que ele vença o mal pelo bem, que ele vença o ganancioso pela generosidade, o mentiroso pela verdade. O homem deve ser forte e resoluto. O zelo é a senda da imortalidade, nirvana. A negligência, a senda da morte. Aqueles que são sérios não morrem. Aqueles que são negligentes são como se já estivessem mortos. A causação é ininterrupta. Se o homem fala ou age como um mau pensamento, a dor o segue, tal como a roda segue a pata do boi que puxa a carroça. Se o homem fala e age com um pensamento puro, a felicidade o segue como a sombra que jamais o deixa. Aquele que tenha feito até mesmo o mínimo bem, encontra nesse e no outro mundo felicidade e grande benefício. É como uma semente bem enraizada. Aquele que faz o mal não consegue livrar-se do mal que fez. Ele pode tê-lo feito há muito tempo ou em local muito distante. Pode tê-lo feito sozinho, mas não consegue livrar-se dele. E tendo o mal amadurecido, ele não pode jogá-lo fora. Acima de tudo, o desejo deve ser expulso como a raiz de todo sofrimento. Dos desejos surge a dor, dos desejos surge o medo. Aquele que está livre dos desejos não conhece nem dor nem medo. É difícil para aquele que está preso pelos grilhões do desejo livrar-se deles, diz o sagrado ser. O resoluto não se preocupa da alegria oriunda dos desejos, livra-se deles e logo se vai. Tal como o sapateiro, quando tiver o couro bem preparado, ele poderá usá-lo para fazer sapatos. Assim, quando alguém se livra dos desejos, ele tem a mais elevada felicidade. Os desejos jamais são saciados. A sabedoria propicia o contentamento. Nem mesmo nos prazeres dos deuses, o discípulo do perfeito Buda encontra prazer. Ele se regozija somente na destruição dos desejos. O ensinamento é energeticamente resumido. Evite praticar todo tipo de má ação. Pratique a mais perfeita virtude. Subjugue a mente de maneira completa. Essa é a doutrina do Buda. Mais importante o ensinamento do Buda sobre a subjugação de todos os asavas, dos eflúvios da vida do homem rumo aos objetos do desejo. Desses, as 7 classes a serem abandonadas respectivamente. 1. Pelo insight sobre as 4 nobres verdades, destruindo a ilusão do eu, a hesitação e a dependência de ritos externos. 2. Pela subjugação dos 5 sentidos e da mente. 3. Pelo correto uso de roupas, esmolas e moradia, todos para serem utilizados e não objetos de deleite. 4. Pelo suportado frio, do calor, da fome, da sede, pernilongos, mosquitos, ventos, sol, serpentes, palavras abusivas, sofrimento corporal, dores. 5. Evitando-se perigos óbvios, lugares e companhias impróprios. 6. Pela remoção de pensamentos maus. 7. Pelo cultivo da sabedoria superior. Quando tudo isso estiver realizado, ele destruiu aquela sede ardente. Pela penetração total da mente, ele afastou todos os grilhões e pôs fim à dor. Seu ensinamento ético era penetrante e direto a um grau raro de se ver. Tomemos, por exemplo,
O erro dos outros é facilmente percebido, mas o próprio erro é difícil de perceber. O homem enjoeira as falhas do seu vizinho como se separa a palha do grão, mas esconde sua própria falta, como o trapaceiro esconde do jogador o dado viciado. Se o homem se ocupa das faltas dos outros, ele estará sempre inclinado a se sentir ofendido. Suas próprias paixões irão crescer e ele estará longe da destruição das paixões. O Buda gostava de forçar aqueles que o questionavam a responderem suas próprias perguntas. Em vez de responder, ele perguntava ao perguntador. Em vez de expor a doutrina ou a verdade como resposta a uma pergunta, ele gradualmente guiava o perguntador, estágio a estágio, a descobrir a resposta por si mesmo, uma das maneiras mais sábias de ensinar e provavelmente o mais sábio de todos os meios de fazer um homem compreender a verdade. Assim, quando um jovem Brahmane de nome Vaseta lhe perguntou se certos Brahmanes eruditos demonstravam a reta maneira de alcançar a união com Brahman, o Buda replicou com uma série de perguntas cujas respostas mostravam que os Brahmanes nem conheciam Brahman, nem eram como ele. Embora versados nos Vedas, eles estavam omitindo a prática daquelas qualidades que realmente tornam um homem um Brahmanes e adotando a prática daquelas que realmente tornam os homens não Brahmanes. A essa altura, o Buda resumiu que esses Brahmanes, versados nos Vedas e todavia carregando ira e malícia em seus corações pecaminosos e descontrolados, devam após a morte, quando o corpo é decomposto, unir-se a Brahma, que é livre de toda ira e malícia, sem pecado e possui autodomínio. Tal condição não existe. Ele então diz ao jovem que quando perguntaram ao Tathagata o caminho que leva ao mundo de Brahma, ele pôde dar a resposta: para Brahma eu sei, Vaseta, e o mundo de Brahma e a senda que leva até ele. Sim, eu sei, tal como alguém que entrou no mundo de Brahma e que lá nasceu. Ele por si mesmo compreende completamente e vê, por assim dizer, face a face esse universo, o mundo inferior com todos os seus espíritos e o mundo superior de Mara e de Brahma, e todas as criaturas, samanas e brahmanes, deuses e homens, ele então transmite seu conhecimento aos outros. Quando um homem é atraído pela verdade e deixa seu lar, atingindo a condição sem lar e levando uma vida nobre e pura, penetra todo o mundo com um coração de amor influente, expandindo e além de qualquer medida. O homem assim está se aproximando da união com Brahman, e que após a morte, quando o corpo é decomposto, ele deve unir-se a Brahman, que é o mesmo. Tal condição é de todo possível. Temos aqui a chave para todos os seus ensinamentos com relação aos Brahmanes. Ele repetidamente diz que eles devem ser tratados com respeito e com reverência, mas diz também que não chama de Brahmane o homem que é depravado, que é descontrolado, que é ganancioso, que está cheio dos vícios do mundo. Também, com relação aos seus próprios monges, ele diz que não chama de bhiksus o homem que usa um manto amarelo e cujas paixões são descontroladas, pois o Buda não era iludido pela simples aparência externa, nem pela simples aparência do homem exterior. Ele olhava para o coração, e somente quando o coração estava limpo, ele admitia que o homem tinha o direito de ostentar um nome sagrado. Ele exigiu, como exigiu todo grande instrutor, que aqueles que ostentam um nome sagrado devam honrar esse nome pela vida que levam, sem trazer escândalo e descrédito sobre ele devido à luxúria, à ira e à ganância. Ao ser perguntado se os brahmanes de sua época eram como dos tempos antigos, ele respondeu negativamente. Os antigos sábios tinham autodomínio, eram penitentes, tendo abandonado os objetos dos 5 sentidos, estudavam seu próprio bem-estar. Não havia gado para os brahmanes, nem ouro, nem milho, mas as riquezas e o milho da meditação eram para eles e eles vigiavam o melhor tesouro. Invioláveis eram os brahmanes,
invisivelmente protegidos pelo Dhamma. Ninguém lhes fazia oposição quando se postavam às portas das casas em qualquer lugar. Durante 48 anos, eles praticaram a castidade juvenil. Outrora, os brahmanes seguiam em busca da ciência e da conduta exemplar. Os brahmanes não se casavam com mulheres pertencentes a outras castas, nem compravam esposas, não matavam vacas, nossas melhores amigas, nas quais os remédios são produzidos, mas desprezavam os presentes feitos para eles. Eram brahmanes gananciosos, altos, belos, renomados pela natureza, zelosos de suas diferentes obras. Enquanto viveram no mundo, essa raça prosperou, mas houve uma mudança neles. Começaram a cobiçar a riqueza, a matar vacas. Antes havia 3 doenças: desejo, fome e decadência. Mas com a morte do gado vieram 98. Assim as coisas foram de mal a pior, até que, tendo perdido o Dhamma, os Sudras e os Vaishyas discordaram. Os Kshatriyas discordaram de muitas maneiras. A esposa desprezou o marido. Os Kshatriyas e os Brahmanes e aqueles outros que tinham sido protegidos por suas castas, depois de terminarem suas contentas sobre descendência, caíram em poder dos prazeres sensuais. Pode ter sido nos Slokas que inseram o Dhammapada, o quão sublime era a opinião que tinha o Buda do verdadeiro Brahmani. Chamo verdadeiramente de Brahmani aqueles cuja senda os deuses não conhecem, nem os espíritos, Gandharvas, nem os homens, quando as paixões são extintas, e que é um Arat, venerável. Chamo verdadeiramente de Brahmani aquele que diz nada possuir, quer seja adiante, atrás ou no meio, que é pobre e livre do apego ao mundo. Chamo verdadeiramente de Brahmani o valoroso, o nobre, o herói, o grande sábio, o conquistador, o impassível, o realizado, o desperto. Chamo verdadeiramente de Brahmani aquele que conhece suas moradas anteriores, que vê céu e inferno, que alcançou o fim dos nascimentos, é perfeito em conhecimento, um sábio e cujas perfeições são todas perfeitas. O Buda reafirmou o antigo ideal de que a essência da caça consiste do desenvolvimento espiritual, e se ele declarou que um homem não se torna Brahmane por seus cabelos trançados, por sua família ou pelo nascimento, ele apenas repetiu o que o Manu havia ensinado quando o sistema de castas foi criado. De modo semelhante, ele declarou a respeito de seus próprios monges: o homem não é mendigo, bhiksu, simplesmente porque pede esmolas. Aquele que segue a lei à risca é um bhiksus, e não aquele que apenas pede esmola. Aquele que está acima do bem e do mal, que é casto, que com conhecimento atravessa o mundo, ele realmente é chamado de bhiksu. Muitos homens cujos ombros estão cobertos com a toga amarela são agressivos e desregrados. Tais seres maléficos vão para o inferno devido às suas más ações. No Uddana Varga, a revisão do Dhammapada tibetano, um capítulo inteiro é dedicado ao Brahmani, que é descrito como alguém que é correto, controlado, quieto, reservado, que leva uma vida de santidade e castidade, Brahmacharya, que não causa dano nem mata nenhum ser vivo. Ele alcançou a perfeição prescrita nos Vedas. Ele está no caminho para o Nirvana. Ele agora possui um corpo pela última vez. Ele é tolerante com os intolerantes. Ele atravessou a corrente. Existe o ideal do Brahman ensinado pelo Buda. Existe a descrição do que o nome deve levar consigo. Os mesmos pensamentos estão contidos nas antigas escrituras hindus, em livros tais como o Mahabharata. Nas palavras do próprio Manu, o Brahmani sem qualidade de Brahmani é como um elefante de madeira e um antílope de couro, a mera aparência externa da coisa e não a realidade. Não é mais justo dizer-se do Buda que ele antagonizava os Brahmanes do que dizê-lo do Manu, pois ambos ensinavam que o homem deve viver a vida interna
antes de ser digno do nome. E se foi dito, como ouço os hindus dizerem, que ele queria abolir a casta Brahmani porque criticou as vidas nocivas de alguns de seus membros, então teremos que argumentar que ele desejava abolir sua própria ordem de bhikshus, porque declarou que o manto amarelo não fazia os bhikshus, mas que deveria haver autocontrole, vida pura e ausência de riqueza mundana. Representar o Buda como inimigo dos Brahmanes, que desejasse destruí-los como casta, quando tudo o que ele fez foi chamar a atenção para o ideal antigo e para admoestar aqueles cujas vidas o desonravam, é uma perversão dos fatos. Tivesse ele sido bem-sucedido em purificar a casta, ele a teria restaurado ao seu antigo resplendor. Mas fracassou, e os próprios ideais medíocres da casta estão apresentando a rumo a uma extinção autoescolhida. O ocultista pode apenas chamar atenção para o ideal imortal, e se os homens rejeitando perecem, ele, o ideal, perece. Com referência aos deuses, o Buda não assumiu a oposição geralmente a ele atribuída, uma posição impossível para alguém que conhecia todos os mundos. Ele diz que ele próprio visitou os mundos dos deuses, que conhece o caminho até eles e é capaz de guiar os homens ao longo da senda. Em certa ocasião, quando lhe perguntaram o caminho para o mundo de Brahman, ele perguntou ao seu questionador se ele não sabia o caminho para sua própria aldeia e se ele não conseguia guiar um estranho até lá. O homem respondeu que nascera lá e conhecia o caminho que levava até lá. Assim também respondeu o Buda, ele conhecia o caminho de Brahman, já que o tinha visitado e estava familiarizado com ele. Frequentemente encontramos referências aos deuses, corroborando a crença dos hindus. Pela seriedade, Maghavan elevou-se até o domínio dos deuses. O discípulo deverá superar a terra, o mundo de Yama e o mundo dos deuses. Os deuses até mesmo invejam aquele cujos sentidos tenham sido subjugados, tal como cavalos bem adestrados pelo condutor. Veja o símile tomado do Katha Upanishad. Vivemos então felizes, embora nada chamemos de nosso. Seremos como os deuses brilhantes que se alimentam de felicidade. Fale a verdade, não ceda à ira. Se lhe pedirem pouco, dê. Com esses 3 passos, você irá aproximar-se dos deuses. Na Igreja do Sul, a crença nos deuses parece ter desaparecido, mas a ineradicável necessidade do homem de adorar reaparece na adoração ao próprio Buda. Na Igreja do Norte, menos prejudicada pelo materialismo, a adoração aos deuses sobrevive, e eles são adorados segundo seus nomes hindus. Aí encontraremos a Trimurti reaparecendo segundo nomes budistas, Shiva, representado por Amitabha, a luz iluminada, Vishnu por Padmapani, ou então por Avalokitesvara. Manjusri, o representante da sabedoria criativa, correspondendo a Brahman. Intimamente aliados ao conceito das grandes hierarquias de deuses, estão as ideias de céu e inferno, regiões do mundo invisível através das quais o homem passa quando deixa o mundo físico. Devachan e parte de Kamaloka, como chamam os teosofistas. De maneira alguma o Buda ignorou esses estados. Aliás, nós os encontramos descrevendo ambos detalhadamente. Muitos infernos são mencionados com alguns detalhes por ele no Mahavaga, ligado ao destino pós-mortem de um de seus bhikshus. Mais uma vez no Mahaparinibbana Sutta, disse ele sobre o pecador: com a dissolução do corpo após a morte, ele renasce sob alguma condição infeliz de sofrimento ou desdita, enquanto o pio, sob condições similares, renasce sob alguma condição de felicidade no céu. As escrituras da Igreja do Norte possuem relatos muito amplos dos mundos invisíveis. Existe o Kamaloka, que consiste da terra e dos 4 céus inferiores, a morada dos devas, asuras, demônios, bestas e homens, os planos físico e astral. A seguir vem a morada de Mara, astral,
e os 18 céus do Rupa Loka, Rupa Devachan Osvarga. Além desses, o Arupa Loka, de 4 céus, um estado estático de existência real. Aqui habitam aqueles discípulos do Buda que não atingiram a natureza imperecível. Além desses está o Nirvana. Em relação a isso, como em relação a algumas outras das verdades ocultas, as escrituras da Igreja do Norte parecem conter mais dados do que as do Sul. As tradições dos Arhats, a quem o Buda na velhice passou os ensinamentos secretos, foram levadas para o Tibete e a China quando os budistas fugiram da Índia e lá foram fielmente preservadas. A sua visão dos assim chamados poderes miraculosos está registrada no Surangama Sutra, onde ele disse que pela prática do Samadhi, sem qualquer dependência de bode, isso é, buscar os Siddhis em vez de Jnana, os homens atingem o poder de voar através do espaço, da invisibilidade, etc., e atingem vários graus de conhecimento sublime, porém não alcançam a sabedoria, e eles ainda estão presos à roda de transmigração. Muita controvérsia tem surgido devido à aparente negativa pela Igreja do Sul a respeito da continuidade do ego passado de vida a vida. Orientalistas, tais como o Dr. Rhys David, insistem nisso, e muito da desconfiança popular do hindu a respeito dos budistas surge de uma crença geral no agnosticismo desses. Os ensinamentos do próprio Buda, no entanto, são suficientemente claros. Assim, quando foi perguntado a respeito de alguns de seus discípulos que haviam morrido, onde eles renasceram e qual é o seu destino, ele respondeu que um havia alcançado a emancipação, outro tornara-se um Sakadagami, que no seu próximo retorno a esse mundo irá terminar em dor, e o outro era provável que não mais nascer num estado de sofrimento. Em todos esses casos, uma individualidade permanente é obviamente tomada como certa. Um discípulo pode dizer de si mesmo: o inferno para mim não mais existe, nem o renascer como animal ou como fantasma, ou em qualquer lugar de desdita. Estou convencido. Não estou mais propenso a renascer no estado de sofrimento e tenho certeza da salvação final. Ele disse também que aqueles que morreram enquanto acreditavam de coração estar fazendo tal peregrinação renascerão após a morte nos felizes reinos dos céus quando o corpo for decomposto. A doutrina do eu contida no Vinaya já foi citada e nós o encontramos dizendo como qualquer outro hindu, pois o eu superior é o senhor do eu inferior. O eu é o refúgio do eu inferior. Uma frase sem significado se não existe o eu. Aliás, todo ensinamento perde sua razoabilidade e termina em ruínas se for negado o ensinamento fundamental de um ego que passa de nascimento a nascimento no ciclo de encarnações e emerge no eu quando é atingida a emancipação. Esse é o preceito hindu, e o Buda construiu seus ensinamentos sobre a aceitação universal dos mesmos entre os seus ouvintes. Na Igreja do Norte, a doutrina do homem verdadeiro, sem uma posição, permaneceu incontestada. A escola Lin Tse ensina, dentro do corpo que admite sensações, que adquire conhecimento, que pensa e que age, compara esse afirmativo referente ao eu no Vinaya, lá está o homem verdadeiro sem uma posição. Wu Wen Shenzhen. Ele se faz plenamente visível, sequer a mais tênue película separadora ou oculta. Por que você não o reconhece? O poder invisível da mente permeia cada parte. Esse é Buda, o Buda contigo. A seguir, devemos considerar seus ensinamentos a respeito da senda, que depende inteiramente da continuidade da vida. A senda no budismo possui os mesmos estágios que os fornecidos por Sri Sankaracharya, tanto no que diz respeito à senda preliminar quanto à própria senda. O Buda pede de seus discípulos, como primeira qualificação, aquela abertura de mente que é idêntica ao discernimento, ou viveka, discernimento entre o permanente e o impermanente. O segundo passo é aquele que diz respeito à ação, que ensina a indiferença aos frutos da ação
e que é idêntico a Vairagya. Depois, segue as 6 qualificações da mente, as mesmas 6 que são ensinadas no hinduísmo. Em quarto lugar, o anelo profundo pela libertação, a mesma coisa que Mumushka. E por fim, Gotrabu, a mesma coisa que o Adhikari. Quando o homem está pronto para a iniciação. Após a iniciação, vem a senda propriamente dita, delineada na seguinte citação, que começa no estágio mais elevado e que o segue no sentido inverso. O Buda disse: o Arat é capaz de voar pelo ar, mudar de aparência, determinar os anos de sua vida, sacudir o céu e a terra. Os estágios sucessivos rumo a essa condição de ser consistem em Anagamin, que ao final dos anos de sua vida ascende em forma espiritual aos 19 céus e em um desses completa seu destino, tornando-se um Harat. A seguir vem a condição de Sakridagamin, na qual, após um nascimento e uma morte, o homem torna-se um Harat. A seguir vem a condição de Srotapana, na qual, após 7 nascimentos e mortes, o homem torna-se um Harat. Corresponde àqueles que, tendo se separado inteiramente de todo desejo e luxúria, são como os galhos de uma árvore seccionados e mortos. Assim, como registram as Escrituras, o Buda ensinou a seus discípulos. E temos o direito de usar essas Escrituras contra as falsas concepções daqueles que, materializados nos seus próprios pensamentos, são impacientes para com as verdades do mundo invisível. A condição de Arat é o último passo antes de atingir a libertação e ganhar a consciência do Nirvana. O ensinamento do Buda quanto ao Nirvana é talvez o de registro mais claro, sendo positivo em vez de negativo, como é de costume. Tendo dito que o bhiksu deve concentrar dentro de si mesmo todas as suas faculdades mentais, tal como a tartaruga recolhe o corpo para dentro da carapaça, o Senhor então fala sobre o Nirvana. Bhiksus, o incriado, o invisível, o não feito, o elementar, o não produzido, existe tanto quanto existe o criado, o visível, o feito, o concebível, o composto, o produzido, e existe uma conexão ininterrupta entre ambos. Bhiksus, se o incriado, o invisível, o não feito, o elementar, o não produzido, fosse uma não entidade, eu não poderia dizer que o resultado de sua ligação de causa e efeito com o criado, o visível, o feito, o composto, o concebível, fosse a emancipação final. A impermanência do criado, do visível, do feito, do produzido, do composto, do grande tormento da sujeição à velhice, à morte e à ignorância, que procede da causa de comer, tudo isso é destruído e nisso não se encontra satisfação alguma. Essa é a característica essencial da emancipação final. Então não haverá dúvidas e escrúpulos. Todas as fontes de sofrimento cessarão. E ter-se-á a felicidade da paz do samskara. Essa é a principal beatitude daqueles que alcançaram a meta, paz perfeita e insuperável, destruição de todas as características, a perfeição da pureza perfeita, a aniquilação da morte. Tal é sua descrição do estado no qual ele próprio residia continuamente, quer fosse no corpo ou fora dele. Todavia, encontramos pessoas que, em vez de acreditar no aniquilamento da morte, acreditam no aniquilamento da vida no Nirvana. Talvez não haja escritura na qual a verdade do Nirvana seja exposta de maneira tão plena como aqui. É a existência e não a não existência. É a realidade e não a não realidade. É a permanência e não a transitoriedade. O que se quer dizer por Nirvana, pela saída implícita no nome, é, declara ele, a saída de todas aquelas coisas impermanentes. Elas desaparecem. Então o homem obtém sua emancipação final. Durante 45 anos, o Sr. Buda percorreu o norte da Índia, ensinando até que sua obra estivesse completa e chegasse a hora de abandonar o corpo. Uma estranha história está ligada à sua morte, bastante significativa nos tempos antigos, mas que é vista em sentido literal nesses tempos modernos por aqueles que comem porcos.
Shunda, um ferreiro, logo após o Buda ter anunciado sua partida próxima, ofereceu-lhe sua refeição diária e preparou carne seca de javali, arroz doce e bolos. O Senhor ordenou que Shunda lhe servisse apenas a carne e que desse o arroz e os bolos aos discípulos, e lhe ordenou que enterrasse o que restou do corpo do javali. Pois não vejo ninguém Shundra sobre a terra, nem nos céus de Mara, nem nos céus de Brahma, ninguém entre os Samanas e os Brahmanes, entre os deuses e os homens, porém quem, quando tiver comido esse alimento, possa ser assimilado, exceto pelo Tathagata. Certamente que essas palavras são suficientes para mostrar que a carne de javali não era alimento físico, do tipo que os homens que se alimentam de carne assimilam sem dificuldade. Depois de comer, ele ensinou, e então o mal-estar e uma grande dor desceram sobre ele. Ele suportou com calma e, recobrando-se, seguiu adiante com sua rotina. Naquele mesmo dia, observou-se que sua pele brilhava com esplendor excessivo, e ele disse a Nanda que aquele era o sinal de sua partida naquela noite. Deitando-se, ele descansou por alguns instantes e depois, levantando-se, dirigiu-se para o bosque de Sala dos Malas e deitou-se entre duas árvores de salas gêmeas, com a cabeça voltada para o norte. As árvores despejaram suas flores sobre ele, flores celestes caíram e a música celeste soou em homenagem ao moribundo Senhor. Mas ele falou a Nanda e disse que, embora tal homenagem lhe fosse devida, todavia mais valiosa era a homenagem prestada pelo homem ou mulher puro e nobre que obedecia sua lei. Todos os devas de vários mundos se reuniram, multidões de homens vieram prestar sua última homenagem e o Buda fez seu último arato, o mendigo Sabada. 500 discípulos estavam à sua volta quando ele pronunciou suas últimas palavras. Observai agora, irmãos, eu vos exorto, dizendo: a decadência é inerente a todas as coisas compostas. Trabalhai vossa salvação com diligência. Depois se fez silêncio e ele entrou em profunda meditação e não retornou. Como um rei de reis, o seu corpo foi preparado para a cremação e posto sobre uma pira de madeiras fragrantes. O corpo não deixou cinzas, mas os ossos permaneceram. Estes foram divididos como relíquias sagradas e levados em 8 porções, cada uma a ser colocada sobre um tupa. Uma 9ª tupa foi erigida sobre a urna na qual seu corpo tinha sido cremado, e uma 10ª pelos Morias sobre as brasas da sua pira funerária. Assim terminou a vida mais nobre vivida por alguém de nossa humanidade, o primeiro que nesse globo atingiu o Budado. Curvai-vos com as mãos postas. Difícil encontrar um Buda ao longo de centenas de eras. Não há tempo para acompanhar o crescimento posterior do budismo, o desenvolvimento de suas diferentes escolas de filosofia, a linha de nobres instrutores treinados em sua sabedoria, a materialização da fé, que seguiu sua introdução entre os povos menos desenvolvidos e menos metafisicamente inclinados, e a manutenção de sua pureza original nas suas escolas esotéricas. Já se falou bastante da declaração do próprio Buda para consubstanciar a alegação de que os ensinamentos e treinamentos no hinduísmo e no budismo são semelhantes, e para suplicar por amor e amizade entre as duas fés, que pertencem ao povo hindu e que são a glória da raça hindu. Esse ensinamento do Buda é um ensinamento antigo reproclamado. Os instrutores de ambas as fés pertencem à mesma fraternidade. Os discípulos de ambas seguem rumo à mesma meta. Não há diferença entre o mestre budista e o mestre hindu, pois ambos ensinam as mesmas verdades essenciais e vão seguindo uma trilha comum a ambas as religiões. Embora nascido em solo indiano, falando com lábios indianos, ensinando a mais nobre moralidade das escrituras hindus, reconhecendo os deuses hindus, o Buda ainda é rejeitado pelo povo hindu como instrutor, embora contraditoriamente venerado como avatar por muitos dos hindus ortodoxos. Por que deveria haver animosidade em vez de fraternidade? Por que deveria haver suspeição e ódio em vez de paz? O Buda é verdadeiramente a glória do povo hindu.
nascido na casta kshatriya, pertencente ao povo ariano, ensinando as verdades antigas sob uma nova forma e aprontando-as para o treinamento de grandes multidões. Ele é também o maior entre os instrutores do mundo, o mais puro e de mais beleza entre as florescências da humanidade, que falou a língua indiana e amou o povo indiano. Certamente que deveriam reverenciá-lo, o sagrado ser. Admite-se que ele seja instrutor entre os deuses. Ele é digno de homenagem como instrutor entre os homens.